Bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde. A tia não sabe a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero muito que você se dedique no momento que você estiver participando da videoaula da tia Raquel. Combinado? Então, meus amores, a tia está morrendo de saudade de vocês, mas todos os dias nós nos encontramos, seja na live, seja na nossa videoaula, na nossa videochamada. Então, a gente sempre está juntinho, a gente sempre está conectados. Hoje, nós vamos ter uma aula de geografia, onde nós vamos falar sobre a interdependência entre o campo e a cidade. Olha só, no módulo 2, nós sempre estudamos sobre as atividades econômicas do campo, as atividades econômicas da cidade. E nós hoje vamos compreender a relação existente entre essas duas atividades, que são as atividades do campo e as atividades da cidade, tá? Então, olha só, nós sabemos que as atividades econômicas do espaço rural, ela se desenvolve através do extrativismo. O que é extrativismo? É a retirada de recursos da natureza. Então, esse extrativismo, ele pode ser animal, vegetal ou mineral. Então, olha só, trazendo isso para a interdisciplinaridade, ou seja, para a interdependência, o que a gente pode falar? Podemos dizer que a zona rural, ou seja, o espaço rural, o campo, ele desenvolve diversas atividades econômicas, mas essas atividades, elas se desenvolvem comercialmente, principalmente na cidade. Então, as principais atividades econômicas da cidade, ou seja, da zona urbana, do espaço urbano, são o comércio, a indústria e a prestação de serviço. Então, o comércio, esse comércio, ele pode ser estabelecido vendendo as coisas que foram produzidas no campo, não é verdade? A indústria também depende da matéria-prima que foi extraída no campo. E a prestação de serviço, né, são os prestadores de serviços formais ou informais, professores, advogados, médicos, vendedores ambulantes, que também, de uma forma não tão direta, mas eles fazem parte do desenvolvimento dessa atividade, que começa lá no campo. Então, olha só, quando a tia Raquel fala essa palavra, interdependência, eu estou dizendo que uma coisa depende da outra, mas nós estamos falando especificamente do campo e da cidade. Zona rural, espaço rural, campo. Zona urbana, espaço urbano, cidade. Então, existe sim e prevalece continuadamente a interdependência entre campo e cidade, cidade e campo. Então, um depende do outro, né? Eu preciso, como cidade, das coisas que são produzidas no campo. Eu preciso, no campo, das coisas que são produzidas na cidade. Tia Raquel, tudo bem. A cidade precisa mais do campo do que o campo da cidade? Não tem como a gente fazer essa afirmação, porque interdependência quer dizer que tanto um depende do outro, quanto o outro depende deste também. Então, olha só, o campo fornece uma variedade de produtos para a cidade. Então, os agrotóxicos que são jogados na plantação, o alimento para o gado, as máquinas, o desenvolvimento da tecnologia, que é extremamente importante para se desenvolver as atividades agrícolas ou agropecuárias ou de extrativismo. Sem as máquinas, fica muito difícil que algumas atividades sejam desenvolvidas no campo. Sobretudo as matérias-primas. Então, olha só, toda matéria-prima, né, que as indústrias utilizam, comumente elas vêm do campo, né?
se tratando do comércio de vestuário, se tratando da alimentação. Então, a cidade também fornece para o campo vários tipos de produtos, principalmente industrializados, né? Então, essa interdependência, ela tem que ser continuada. Não podemos tratar o campo só e a cidade só como fatores separados, porque eles trabalham em conjunto, né? Então, para que a indústria, o comércio, a prestação de serviço se desenvolva, se estabeleça, né? Para que a economia se desenvolva, eles têm que andar juntinhos. Hoje em dia, o campo já se modernizou bastante. Então, nós podemos dizer que a maioria, né, se não todos os tipos, né, de ferramentas que o campo utiliza para desenvolver suas atividades econômicas, elas vêm da cidade, né? As máquinas hoje, elas são computadorizadas. Hoje em dia, os grandes agricultores, eles já jogam venenos, né, os agrotóxicos das suas plantações em aviões, porque fica mais fácil, é mais rápido. E a tia Raquel já falou que, se tratando de economia, tempo é dinheiro. Então, por exemplo, o trabalho braçal que 100 trabalhadores rurais fazem em uma semana, uma máquina com uma tecnologia bem desenvolvida, ela pode realizar esse trabalho em apenas um dia, né? Usando a computação, a tecnologia inovadora. Hoje em dia, as grandes propriedades rurais já têm satélites, né, para saber quando vai chover, quando é a melhor época de plantar, o que se deve plantar naquela terra, que tipo de atividade pode ser desenvolvida. Então, tudo isso, né, para que tudo isso se estabeleça, é necessário o uso da tecnologia. Antigamente, era estabelecido também o extrativismo, mas era de uma forma mais braçal, uma forma manual. Então, com a chegada das tecnologias que vêm da cidade para o campo, o trabalho pode ser desenvolvido com muito mais agilidade, com muito mais rapidez, né? Então, da mesma forma, nós da cidade necessitamos do campo para desenvolver a economia, porque nós vendemos os produtos, ou nós necessitamos da matéria-prima para a fabricação de coisas. Então, por exemplo, as frutas, os legumes e as verduras, né? A gente sabe que vem do campo. Nós já estudamos que existe a agricultura familiar, que é bastante estabelecida no nosso país, que é quando as pessoas da família que residem no campo, elas plantam uma variedade de alimentos e mandam para a cidade. Então, nós necessitamos desses alimentos para nossa subsistência. A madeira, que é usada na fabricação de móveis, na fabricação de lápis, de cor, de muitas outras coisas. E assim como lá na fazenda, né, eles precisam de um celular para se comunicar quando uma máquina estraga. Eles precisam de um computador, né, para contar todo a sua... Quem mexe mesmo com agropecuária, para contar todo o seu rebanho. Então, a cidade e o campo estão interligadas. Uma depende do outro para sobreviver. Não tem como a sociedade falar assim: eu sou do campo e não preciso da cidade. Ou eu sou da cidade e não preciso do campo. Não tem como. Então, existe uma interdependência, uma ligação. Bom? Lá no nosso livro de geografia fala bastante sobre isso. Tem um texto informativo. Vocês vão realizar a leitura desse texto, uma leitura interpretativa, compreendendo o que a tia Raquel explicou. E também nós podemos revisar os conteúdos já trabalhados em geografia, porque os nossos conteúdos, eles são sequenciados, ou seja, primeiro nós estudamos a diferença entre o campo e a cidade, a diferença do trabalho das pessoas no campo e a cidade. Na verdade, nós aprendemos que no campo as pessoas trabalham na lavoura, na criação de animais, não é isso? E na cidade as pessoas trabalham em comércios, em
shopping, em fábricas, em escolas. Então, são trabalhos diferentes, mas um sempre tendo ligação com o outro. Então, nós aprendemos também que o extrativismo é a retirada de recursos da natureza e que o extrativismo é desenvolvido principalmente no campo. Extrativismo animal, vegetal e mineral. Principalmente o vegetal e o animal. Porque o extrativismo vegetal é retirar da natureza, das plantas, e o animal, o próprio nome já diz, eu preciso retirar dos animais a matéria-prima para fabricar objetos e produtos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem estudando como vocês têm feito, com muita dedicação e esforço, tá bom? Qualquer dúvida, chame a tia Raquel e contem sempre comigo. Um beijo e até a próxima!